Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ela, a nova GWM Power P30 Trail 2026. Essa aqui é a versão de entrada da picape Power. Na minha opinião, é a melhor picape custo-benefício para você levar para a sua casa ou para o seu negócio. Afinal, a gente está falando aqui de uma picape que é oferecida a partir de R$225 mil nessa versão de entrada aqui, né? O que torna bem interessante, e por R$20 mil a mais você leva a versão topo de linha. Mas para trabalho, talvez isso aqui seja a melhor opção e eu conto para você o porquê nesse vídeo também, tá? Bom, nesse vídeo você vai conferir teste de consumo, teste de 0 a 100, testes de assistentes de segurança, impressões ao dirigir e muito mais. Então fique comigo até o final desse vídeo e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Bom pessoal, antes de começar esse teste, passar para vocês os preços da GWM Power P30 e se você estiver procurando a sua GWM 0 km, não deixe de entrar em contato com o pessoal da GWM Caminho, tem um link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela que você já cai direto com um dos vendedores. Inclusive a GWM Caminho tem unidades à pronta entrega, tanto do modelo 25/26 quanto do modelo 26/26, tá? Se você optar por uma unidade 25/26, você consegue adquirir esse veículo a partir de R$220 mil na versão Trail, que é essa que a gente está testando nesse vídeo, e R$240 mil na versão Exclusive, que é a versão topo de linha. Se você optar por uma unidade 26/26, você consegue adquirir a sua a partir de R$225 mil na versão Trail e R$245 mil na versão Exclusive. E em ambas as versões tem condições diferenciadas para você, tá? Bônus de até R$10 mil no seu seminovo ou um ano de seguro grátis, ou você pode optar por taxa zero com entrada de 60% e saldo em 18 vezes. Você escolhe a melhor opção, a que mais faz sentido para você. Beleza, pessoal? Lembrando novamente, quiser entrar em contato com a GWM Caminho, tem um link de contato na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela, você já cai direto com um dos vendedores. Então já sabe, né? Pensou GWM? Pensou GWM Caminho. Bom, pessoal, então bora dar início nesse teste aqui para dar partida na Power P30, pé no freio, apertou aqui o botão Start, ela já liga pra gente. E legal que desde a versão de entrada já tenhamos aqui chave do tipo presencial, né? Inclusive você consegue dar partida pela chave também, tá? O que também é muito interessante. Bom, freio de estacionamento eletrônico aqui, pisei no acelerador quando o carro está engatado e eu estou com o cinto afivelado, ela já começa a andar aqui, tá? Então você não precisa ficar se preocupando também. Tem função auto road, o que também é muito interessante, sistema de câmeras aqui com uma qualidade de imagem muito boa, e você tem a visão total do carro, né? Uma visão 360 e a visão também da parte inferior, que ele vai lendo com as câmeras, né? E consegue projetar a parte inferior. Ele não tem uma câmera embaixo, tá? Para você que ainda não conhece as picapes da GWM ou os carros da GWM, né? Acham que são veículos sem tradição, né? A GWM ela já está há mais de 40 anos no mercado. Ela iniciou os trabalhos dela com veículos diesel, tá? O que é muito interessante também, né? Muita gente conhece a GWM como fabricante de veículos híbridos e elétricos, porém ela começou com a fabricação de veículos diesel. Aqui no Brasil é oferecido em versões diesel essa picape, né, a Power, nas versões Trail e Exclusive, né, que inclusive tem vídeo de avaliação no canal, se você quiser conferir, eu disponibilizo no card ao final. E tem também o GWM Haval H9, que é um veículo diesel também, né? Muita gente conhece o Haval como um veículo híbrido, mas o Haval H6 é um veículo híbrido. O H9 é um veículo diesel e utiliza o mesmo conjunto mecânico dessa picape Power P30, tá? A Power P30, nas duas versões que ela é ofertada no Brasil, ela possui exatamente a mesma motorização, mesmo câmbio, mesma performance. O que muda? Itens de conforto, alguns itens a mais em assistentes de segurança, tá? E muda também os bancos, são bancos em couro, pneu muda também, né? Aí você vai falar, isso aqui não é banco de couro, Rafael? É um banco de couro, mas não é um couro legítimo, tá? Somente na versão topo de linha você tem o couro legítimo. Então a gente tem diferenças em rodas e pneus também na versão topo de linha. Essa versão aqui, eu digo que ela é mais destinada a um trabalho, porque ela já vem com pneus aqui de uso misto, né? Então, para você que pretende realmente colocar
ela no mato, numa fazenda, por exemplo, ela acaba sendo mais interessante do que a versão topo de linha, tá? Agora, se você não vai colocar em mato, fazenda, né, vai comprar para passear na cidade, tem gente que compra para isso, precisa da caçamba, talvez a versão topo de linha acabe sendo mais interessante nesse quesito, tá? Bom, vamos acessar aqui a estrada, né? Então já falei aí da questão da tradição da GWM, né? E na China, a cada 2 picapes vendidas, uma é picape da GWM, do grupo GWM. Interessante também, né? Vocês podem observar que aqui a gente não tem um símbolo aqui nessa região, tá? Aqui, específico no volante, porém isso aqui é um símbolo, é o símbolo da Power, tá? Inclusive na China, Power é uma marca, né? Assim como Haval é uma marca na China, Tank é uma marca na China. Aqui no Brasil a gente conhece tudo como GWM, ele veio tudo como GWM, mas na China é tudo com nomes específicos de marcas, né? GWM na China seria como se fosse a Stellantis no Brasil, dona de várias marcas. Mais ou menos isso, para ficar um pouco mais claro, tá? Bom, já aqui na estrada, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é assistentes de segurança. Então a primeira coisa que a gente vai testar, aqui atrás a gente tem uma chavinha atrás do volante, onde eu dando 2 toques para trás, eu aciono o controle de velocidade inteligente, tá? Esse veículo ele conta com um piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa. Olha que coisa linda, hein? Ó, bonita, hein? Voltando aqui, tem assistente de permanência em faixas, centralização nas faixas, assistente de desvio inteligente que afasta o veículo quando você está passando próximo de um veículo muito grande, ele afasta em até 30 centímetros o veículo, também interessante. E o assistente de curva, quando você está com o ACC ativo, ele vai chegar numa curva, ele já faz a leitura e reduz a velocidade para você fazer a curva com mais segurança, tá? O assistente de permanência em faixas, a gente tem 2 programações, eu posso deixar para ele alertar somente, tá? Ou fazer a correção. No caso, eu não lembro qual que está programado, mas vamos ver, ó. Está programado com a correção, né? Então eu estou saindo da faixa aqui, ele vai puxando de volta a gente também, tá? É um assistente que eu não gosto, eu particularmente prefiro desativar, tá? Mas um assistente que eu gosto é esse aqui. Então dei 2 toques aqui, acionei o piloto automático adaptativo com o controle de cruzeiro inteligente. Dessa maneira ele centraliza o veículo na faixa aqui para mim, né? Eu posso subir a velocidade de 5 em 5, ó, encostando aqui para cima, ou baixar a velocidade batendo a aleta para baixo aqui. Ele vai manter uma distância de segurança do veículo à frente, veículo da frente freou, ele vai frear, veículo da frente acelerou, ele vai acelerar novamente até os 100 km por hora que eu deixei programado aqui, tá? E sempre me mantendo no centro das faixas, tá? O que é muito legal, é um tipo de assistente que eu gosto, tá? E ele tem até capacidade de fazer aí algumas leves curvas. Reparem que ele já identificou o veículo ali, ele já dá uma reduzida na velocidade também, e aqui ele vai mostrando tudo, a leitura de veículos e tudo mais. O que acontece aqui? Isso aqui não é um carro autônomo, né? Ele não dirige sozinho como um Tesla, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não pode ter veículos autônomos, tá? Aqui então a gente tem um carro que a gente poderia chamar de semi-autônomo, né? Se eu não coloco a mão no volante aqui, né? Por exemplo, deixo ele dirigindo sozinho, após um tempo ele manda eu colocar a mão no volante, tá? E se eu não coloco a mão no volante mesmo assim, ele começa a emitir alertas aqui para mim, né? Se eu ignorar esses alertas, chega uma hora que ele liga o pisca-alerta do veículo e para ele até 0, tá? Mas tá indo bastante aqui, ó. Tá rodando bastante sem eu me preocupar, né? Olha lá. Mantém as mãos no volante. Mais tempo do que a maioria dos veículos que eu costumo testar, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês o que acontece. Ele tá até fazendo a curva aqui pra mim, ó. Já mandou manter as mãos no volante. Eu vou ignorar. E aí, após um tempo, ele vai entrar um outro alerta aqui. É bastante tempo, né? Bastante tempo já que a gente tá rodando aqui sem a mão no volante. Ele ainda não mandou pôr a mão no volante. Curioso também, tá? Vamos ver, se demorar muito eu não vou nem mostrar isso aqui pra vocês. Depois eu vejo se eu consigo, olha lá. Mantenha a mão no volante. Não vou pôr a mão no volante. Ele ligou o pisca-alerta. Olha lá. Olha, até entendeu que eu coloquei a mão no volante. Olha que eu passei no buraco ali. Ele entendeu que eu fiz uma contraforça no volante e voltou, tá?
mas se não tivesse passado no buraco, ele ia ligar o pisca-alerta ali e ia parar o carro até zero no meio da estrada, tá bom? Então assim que funciona esse assistente de segurança. Bom, em assistência de segurança é isso. Se você pegar a versão topo de linha, a Exclusive, tem algumas assistências a mais, como até mesmo, por exemplo, alerta de ponto cego, assistente também de farol alto automático, coisa que não está presente nessa versão aqui, tá? Agora, pisei no freio, ele desarma os assistentes, tá? Deixa eu colocar aqui 80 km por hora para mostrar para vocês aqui o RPM por marchas, né? Até 120. Então, a 80 km por hora, deixa eu colocar em manual aqui, a gente está em oitava marcha, 1500 RPM. A 90 km por hora, olha lá, 1400 RPM, ele foi para a nona marcha. A 100 km por hora, 1600 RPM. Vamos a 110 km por hora, 1700 RPM. E a 120 km por hora, vamos a, olha lá, 1900 RPM. Então a rotação fica bem baixa, né? As marchas eles são bem curtinhas também, é bem interessante, né? Esse câmbio ele é desenvolvido pela GWM, assim como a motorização também é desenvolvida, é fabricado pela própria GWM. Então, conjunto mecânico aqui todo da GWM. A gente tem aqui opções de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, tá? Então, quando ele está em 4x2, a tração é traseira. E aí você tem as outras opções de tração também, tá? Com relação à troca de marcha, deu o comando aqui, ó. Ali ele troca na hora, mas aqui tem um certo delay para fazer a troca, ó. Vamos ver. Viu? Aparece ali a troca, trocou depois, né? Então ele troca ali no painel antes de efetivamente fazer a troca aqui, tá? Com relação a conforto, é aquele conforto que você geralmente encontra em picapes para trabalhar, né? Você tem um veículo que até por conta desses pneus nessa versão, na minha opinião, traz um conforto pior, né? Porque é um pneu mais adequado a um uso misto, não é aquele pneu para uso em estrada especificamente, ele acaba balançando mais, né? Talvez com os pneus de rua mesmo, né? Fique melhor, balance menos, né? Trema menos o carro. E a gente tem aqui também aquela pulada clássica de picapes, né? Coisa que você, nessas picapes dessa faixa de preço, encontra. E até em preços mais elevados você encontra carros que pulam bastante, né? Por exemplo, o Toyota Hilux passa de 300 mil reais em determinadas versões e pula até mais que esse carro aqui. Se você não quiser um veículo que pula, né? Aí você teria que ir para uma Ranger V6, uma Amarok V6, né, que são veículos com motorização V6 e bem mais caros que essa aqui, né? Mas são características do produto e eu acho que ela pula menos do que a Toyota Hilux, tá? Vamos ver aqui em retomada, vou colocar aqui 80 por hora, vou deixar ela em drive mesmo, não vou colocar em manual. Então, 80 aqui, pisei. Ó, 90, 100, 110, 120, 130, aí ó, que vocês já estão vendo, quando você utiliza esses pneus, eles acabam vibrando mais aqui a cabine, né? Então, pelo celular aqui vocês conseguiram ver o tanto que acaba tendo de vibração aqui, tá? Mas, baixas velocidades, nenhum problema, e no uso off-road também, creio que você não terá nenhum problema. Os testes de consumo eu já fiz também no veículo, tá? Depois eu passo para vocês os resultados de consumo também. Esse aqui é um veículo diesel, motorização 2.4 turbo diesel com 184 cavalos de potência e 48,9 de torque. Salvo engano é isso. É muito carro que a gente tem que decorar, né? Vocês imaginam, eu até brinco com os vendedores, né? Os vendedores, basicamente, eles têm que conhecer o carro que eles vendem, né? Um pouquinho da concorrência deles, e eu tenho que conhecer todos. É complicado. Bom, vamos dar uma pisada aqui, ó. Eu acho que ela vai muito bem até uns 60 km por hora, ela vai muito bem. Aí depois ela já acaba não tendo tanta força assim. Não é a proposta do veículo ser um veículo com muita potência, até por isso que ela tem menos potência do que as concorrentes, né? Você pega uma Hilux, tem mais potência, mas mesmo assim, num 0 a 100, pelo menos declarado pela fábrica, ela é mais rápida
do que uma Toyota Hilux. Aqui a gente vai descobrir se acontece isso mesmo. Aqui a gente só tem modo de tração, tá? E não temos um modo de condução, por exemplo, Eco, normal ou Sport. Aqui nesse mode você gira, ele só altera a tração, tanto que ele nem deixa eu fazer aqui quando a gente está em alta velocidade, tá? Bom, ó, então em alta velocidade aqui, ó, vamos colocar aqui um 140 nela para ver como ela fica. Ó, meu celular. Deixa eu ver se eu consigo depois ajustar. Ó. Então nas velocidades mais elevadas acaba vibrando por conta desses pneus aqui. Se você vai andar em velocidades mais elevadas, recomendaria para você a versão Exclusive, tá? E não tanto essa versão aqui. Vamos ver. Vou fazer a curva aqui, ó. 120. Ó, vai bem. Tá me passando segurança, ó. 140. Não me passou insegurança nenhuma, né? Só o carro que começa a vibrar mesmo por conta desses pneus, tá? Então, vamos ali para a rotatória agora. A gente dá uma puxada lá, faz o 0 a 100 também e vai para a cidade passar mais impressões para vocês. Bom, então aqui a gente já tá na cidade, né? Vamos ver se eu conseguir dar uma puxada ali ou se o ônibus vai acabar atrapalhando um pouco, mas acho que vai dar sim. Olha lá. Então a 55, 60, ele já deu até uma jogadinha de traseira aqui, né? Não é a proposta de um veículo, ser um veículo para você fazer esse tipo de coisa, né? Mas dá para vocês terem uma noção aí de como que é comportamento dinâmico. Então aqui, ó, vou até desligar o controle de tração. Aqui, tava desligando errado. Aí, pé no freio, fazer um launch, ó. Então tem muita força, como vocês podem observar, né? Saída, ela até deu uma lixadinha ali. Vai muito bem, mas como eu disse para vocês, não é uma picape para velocidade, sim uma picape para força, principalmente quando você está carregado também, tá? Então carregada ela vai ir muito bem. E eu conversei com diversas pessoas que compraram picapes Power, né? Alguns seguidores inclusive, pegou com o pessoal aqui da Caminho Marília, e muitos deles elogiaram as picapes. Alguns inclusive vieram de Toyota Hilux, por exemplo, migraram para esse veículo aqui por conta do custo-benefício, né? Um custo de rodar bem menor do que o de uma Hilux, que é bem mais caro e entrega muito menos, por exemplo, né? Então muita gente está gostando. Se você tem uma Hilux, pensa em adquirir um veículo com um custo mais baixo, né? Um custo de uso mais baixo e que te entregue até mais tecnologia do que uma Hilux, essa aqui é uma excelente opção para você fazer um test drive. Bom, pessoal, e com relação a consumo, eu consegui médias de 8,7 km por litro na cidade, com o ar-condicionado ligado durante todo o teste, e na estrada eu consegui médias de 12 km por litro, tá? Para você ter uma noção aí do consumo. Lembrando que esse veículo aqui já tem o sistema Arla 32, então você tem que colocar Arla nele também quando necessário, tá? E uma coisa bem interessante para você que é preocupado com o nosso biodiesel, né? Afinal, esse veículo aqui utiliza diesel S10. Essa picape Power, né? Ela já traz uma bomba específica, tá? Para aguentar esse tortuoso biodiesel que muita gente reclama, né? Então tem essa proteção adicional, beleza? Bom, agora vamos fazer o teste de 0 a 100. Bom, agora vamos para o teste de 0 a 100, controle de tração desativado. Vamos simular aqui o Launch Control, né? Não tem, mas a gente simula um aqui, vamos lá. Bom, agora antes da gente ir para a parte urbana, vamos dar uma volta aqui numa estradinha de terra, né? Não dá pra gente chamar de off-road isso aqui, mas você pode ter uma leve noção de como é andar com esse veículo aqui em uma estrada de terra, né? Numa estrada irregular. Então, como eu disse para vocês, né? Esse aqui é um veículo que geralmente, grande maioria das picapes, você tem um veículo que acaba pulando bastante, né? E eu achei que ela pula menos que a Hilux, como eu já disse para vocês, né? Mas comparado, por exemplo, a Ranger V6, a uma Amarok V6, né?
que elas pulam menos, né? Tem uma calibração mais confortável para uso, tá? Mas, comparado com a Hilux, que é uma das principais concorrentes, com Fiat Toro, Titano, até achei que não pula muito não, tá? A gente acaba pulando mais também quando você vai pegando esses buraquinhos, né? Que acabam incomodando bastante. Então talvez aqui a gente consiga sentir mais isso, ó. Aqui tem algumas deformações, então ó, tá vendo? Então você acaba pulando bem mais, tá? E a tração traseira, né? Pisou, a traseira vai. É muito legal, obviamente tá com os controles de segurança ativo aqui, né? Mas se eu desativar o controle de tração, poderia até mesmo girar com ela e me divertir aqui um pouco com a picape, né? A gente também tem controles de tração, como eu falei para vocês. Então a gente tem bloqueio do diferencial traseiro e seletor de modos de condução. Então a gente tem o 4x4 High, né? Inclusive ele já mostra ali o uso dele. E para colocar em reduzido, tem que colocar em neutro, girar aqui pro 4x4 Low, aí ele vai fazer toda a configuração para mim aqui, tá? Depois que entrou 4x4L, aí eu já posso dirigir ela, né? Agora ela está em reduzido, fica bem diferente, né? Quem tem picape sabe o que eu estou falando. Deixa eu voltar ela aqui pro 4x2, que é o que eu particularmente mais gosto. Tem 4x2, vou até desligar aqui o controle de tração para vocês verem. Então, ó, se eu der um pé fundo, ó, olha lá, a traseira vai embora. O que permite você se divertir também com esse tipo de veículo, né? Bem gostoso. Então, que em estrada de terra vocês já puderam ter uma noção aí de como é o conforto dela. Vamos ligar aqui o controle de tração de novo, por segurança, e dar uma acelerada aqui também para vocês verem como é. Então, ó, tô aqui a 70 por hora, uma estrada de terra. Olha lá. Dá para vocês terem aqui uma noção do quanto o veículo pula. Olha lá. Então, assim, na minha opinião, pula menos que uma Hilux, né? Então, para você que está pensando em sair da Hilux, também acaba sendo bem interessante, tá? Agora vamos pegar asfalto mesmo, mostrar para vocês aqui as impressões em cidade e mostrar aqui um pouco dos assistentes de segurança em cidade também, né? Aqui a gente tem piloto automático adaptativo, como eu já mostrei para vocês. Ele tem função stop and go, então ele vai até zero, então ele pode parar o veículo para você também, tá? Isso é bem interessante. Bom, então aqui, ó, é um veículo assim como outras picapes também, né? Como eu disse para vocês, dando aquelas puladinhas, mas dá para andar com ela sim. E talvez, né, se você vai usar mais em cidade, seja mais interessante você levar a versão topo de linha com os pneus mais adequados para um uso em estradas pavimentadas, né? Se bem que no Brasil o pavimento é triste, você sempre acaba sofrendo com o pavimento, né? Com relação a ângulos de entrada, saída, você não tem problema, o veículo bem alto, né? Até em lombada, se você quiser passar um pouco mais rápido, é que esse aqui é aquele tipo de lombada que acaba castigando mais o veículo, né? Então a gente tem que reduzir, mas se não for uma lombada que castiga igual essa aqui, você pode passar mais rápido, você não vai nem sentir a lombada, digamos assim, né? Infelizmente a gente não tem padrão para fabricação de lombadas, né? O pessoal faz a fabricação de lombadas, será que tá correto? Tem padrão do pessoal fazendo lombada. Cada lombada que você passa está com uma angulação diferente, depende de quem fez no dia. Acho que essa aqui já dá para passar um pouco mais rápido. Ó, você já passa aqui mais tranquilo. Essa unidade aqui está com 10.900 km, você viu? É um veículo bem requisitado aqui na cidade de Marília para o pessoal fazer teste. Então, test drive com 10.908 km. E a concessionária aqui abriu nesse ano. Então, vocês imaginam o quanto está requisitado. A gente tem monitoramento frontal com frenagem de emergência aqui também, por isso que ele estava alertando, tá? E assistente de descida, acabei não comentando com vocês, tem um assistente de descida ali também, né? Então, ó, aqui, ver se ele vai deixar eu ligar. Acho que vai ter que estar parado aqui, ou em baixa velocidade.
Aí, ó, ele mostra ali para mim, tá? Então a gente tem esse controle de descida. Bom, vamos sair aqui novamente, mostrar para vocês aqui o auto hold, como eu falei para vocês também. Então, ó, parei aqui, pisei mais fundo, tiro o pé, o carro não sai, só sai se eu der um toque no acelerador. Inclusive fica o azinho ali. Se isso não estiver ativo, desativei aqui, a hora que eu tiro o pé ele já sai, ó. Mesmo que eu afunde o pé aqui, ele não vai segurar o veículo, tá? E as câmeras, né? Qualidade de imagem aqui, ó, muito boa também. Ajuda bastante quando você está manobrando, ó, em baixa velocidade, no off-road, ajuda bastante também. Bem interessante. Você pode mudar aqui os modos de visualização, né? Então tem essas opções aqui também, né? Aqui você seleciona as câmeras se você quiser, e você tem aqui chassi, ó. Tem aqui visão, se você quer 3D ou não. Então, a qualidade de imagem dos carros chineses é outra conversa, né? Beleza, pessoal? Então acho que não tem mais muita coisa pra gente comentar aqui. É um veículo que eu recomendo que você faça um test drive e conheça, que eu tenho certeza que vai surpreender você. E também um veículo bem útil para o seu negócio, para você que é fazendeiro, tem um sítio, tem um rancho, trabalha puxando carga, né? É um veículo bem interessante. Beleza, pessoal? Bom, lembrando novamente, se você estiver procurando o seu GWM 0 km, a nossa recomendação é a GWM Caminho. Eles possuem lojas em diversas cidades, tem aí na tela aparecendo para vocês. E se você quiser entrar em contato com eles, tem um link de contato deles na descrição, ou escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela, você já cai direto com um dos vendedores. Beleza, pessoal? Bom, um forte abraço e até o próximo vídeo.